Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Há cerca de um mês do prazo final para interferir nas eleições de 2018, a Câmara dos Deputados ainda tenta fechar um acordo para votar modificações no processo eleitoral. Entre as alternativas ainda em jogo estão o fim das coligações, a cláusula de barreira, o fundo eleitoral e o distritão. E o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara acompanha essa discussão, hoje com os deputados Diego Garcia, líder do PHS do Paraná, e Rocha, do PSDB do Acre, vice-líder do governo. Deputados, parece que a proposta que mais tem chance de ser aprovada ou de ser, que ainda está em discussão sobre um possível acordo, é a proposta da deputada Sheridan, que propõe o fim das coligações e a adoção de uma cláusula de barreira. Deputado Diego Garcia, vamos começar por partes. O fim das coligações, como é que o seu partido vê essa proposta? Bom, o partido vota contra o fim das coligações para 2018, visto que as eleições já estão muito próximas. Nós entendemos que é importante o fim das coligações, mas queremos esticar isso para 2022, porque todo um projeto, todo um trabalho que o partido fez nos diversos estados vai por água abaixo. Então, o projeto de construção das pequenas siglas também, dos pequenos partidos como o PHS, que ainda dependem da coligação, até mesmo para que possam fazer essas composições nos estados, tudo isso se enfraquece. Então, e estamos a apenas um ano das eleições. Então, nós entendemos que vamos votar contra, vamos tentar retirar aquilo que foi modificado na comissão, porque a proposta original estava para o fim de coligações para 2020 e 2022, nós vamos tentar retirar isso ainda no plenário. Deputado Rocha, como é que o senhor vê essa proposta? Veja, eu acredito que nós temos que mudar o sistema. Do jeito que está, nós não podemos ficar. Nós temos as coligações como um dos maiores males do sistema que nós temos. O eleitor vota em alguém que pertence a um grupo político com uma determinada linha ideológica, e esse partido dele está aliado com pessoas que têm uma linha diversa. Então, há uma salada de frutas e mais que isso. Essas coligações elas propiciam uma série de negociatas nos horários de televisão, até mesmo no pós-eleição. E eu acho que o fim das coligações ela vai favorecer aqueles partidos que têm sim representatividade, que têm o aval do eleitor, de boa parte dele, para permanecer com sua linha ideológica, com sua linha programática. Eu acredito que nós temos que, se pudermos mudar, acabando com essas coligações proporcionais, acho que já seria um passo importante. Embora acredite que seja difícil acontecer isso. Deputado Diego Garcia, a outra proposta é estabelecer uma cláusula de desempenho. Os partidos deveriam ter um determinado número de votos em um determinado número de estados dentro do país. Isso tem sido muito discutido entre os partidos pequenos, porque essa cláusula era bastante alta quando veio do Senado, né? Ela estava em 2,5%, se não me engano, a proposta é de 1,5%. Como é que o senhor vê essa proposta e como é que o senhor vê a possibilidade dos pequenos partidos, se houver a cláusula de barreira, formarem uma federação? Então, acabou que na própria comissão os pequenos partidos acabaram aceitando essa proposta com essa redução, alterando o texto que veio do Senado. Mas é óbvio que a proposta ela ainda vai tocar e atingir muitos outros pequenos partidos e partidos que estão em formação também. Há uma grande discussão, né, do grande número de partidos existentes hoje na nossa federação e que tendem a aumentar. Né? Tem muitos partidos aí que já estão prestes a nascer. Então, e isso por muitos é avaliado com muita preocupação, porque esses partidos nascem e acabam. A cada eleição vão surgindo em diversos municípios, em diversos estados, essas representações também com parlamentares ou prefeitos eleitos. Na última eleição isso aconteceu muito, né? Nós temos hoje em muitas capitais representantes de pequenos partidos. O meu estado, por exemplo,
o prefeito da capital é do PMN, que nem deputado federal tem aqui no Congresso. Também o PHS hoje tem o prefeito de Belo Horizonte. Então, e assim, isso faz com que os pequenos partidos seja também uma alternativa para o eleitor que está cansado dos grandes partidos ou avalia os grandes partidos hoje com preocupação por conta de tantos escândalos, o envolvimento em diversas denúncias por corrupção. Então, acaba que os pequenos partidos vêm numa crescente muito grande e a cláusula de desempenho, ou a cláusula de barreira, ela vem justamente aí no momento para fazer com que isso pare ou pelo menos estacione. Pois é, deputado Rocha, eu sei que o senhor é a favor de uma cláusula de barreira, mas como o deputado Diego Garcia colocou, será que esse não é um movimento também de defesa dos grandes partidos contra alternativas que estão surgindo? Veja bem, a cláusula de barreira ela tem como ponto-chave, né, a questão do fundo partidário, que é uma excrescência, uma imoralidade, uma coisa que existe no Brasil e eu acredito que em nenhum outro lugar do mundo. A União, o Estado sustentando partidos políticos. Né? E mais que isso, o tempo de televisão. Né? E essa cláusula de barreira vai limitar o acesso, não vai acabar com os pequenos partidos. Ela vai fazer com que os partidos que têm representatividade tenham acesso a esse recurso do fundo partidário e também ao tempo de televisão. Recurso esse que muitas vezes, e aí eu vi exemplos, eu vi partidos comprando helicópteros com esse recurso do fundo partidário, o que é uma indecência. Né? Vi também, nós sabemos de história de negociação de tempo de televisão, dos pequenos partidos principalmente, não todos, é bom que se diga, mas pequenos partidos que são envolvidos nessa negociação toda em composições, e para isso e por trás disso tem uma negociação financeira. Então acho que essa cláusula de barreira ela vai fazer com que aqueles partidos que têm representatividade eles possam ter acesso a esse recurso do fundo partidário, que na minha opinião nós teremos que rediscutir isso, e também ao tempo de televisão, né, para que possa ser usado numa campanha eleitoral qualquer. Então acho que é isso. Também uma outra situação, não se pode proliferar, estimular a proliferação de partidos, e o que hoje nós vemos são partidos tratados como empresas, né, para buscar recurso do fundo partidário. Isso também, de certa forma, acaba com a cláusula de barreira. Então acho que a cláusula de barreira ela é bem-vinda, ela moraliza, ela faz com que aqueles partidos que têm representatividade, que têm voto do eleitor, que têm o voto, a confiança do eleitor, eles subsistam. Lógico, se um partido pequeno ele tem essa eleição, ele vai na próxima eleição crescer, virar um grande partido e ter acesso aos fundos partidários, ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Então, deputado Diego Garcia, essa é uma questão. Hoje no Brasil, as pessoas falam em legendas de aluguel, né? Partidos que surgem para negociar o tempo que teriam direito no horário da televisão, no horário gratuito de televisão, para negociar o apoio a determinado candidato num estado, na via nacional, e, ao mesmo tempo, a questão que o Supremo Tribunal Federal colocou, que a cláusula de barreira impede o surgimento de partidos que legitimamente representam uma opção ideológica, uma corrente de opinião. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Como é que se faz essa clivagem para o país? Deixar de ter esses partidos que vivem, né, as tais legendas de aluguel, e partidos como o do senhor, que tem 22 anos, que tem uma representatividade, como o senhor mesmo exemplificou. Bom, eu entendo que aumentar a transparência, principalmente com os gastos do dinheiro público, que o fundo partidário nada mais é do que dinheiro público. Então, tem que ser feito uma fiscalização com muito rigor. Hoje, no nosso Tribunal Superior Eleitoral, o número de fiscais que acompanha a quantidade de partidos existentes no país é pequena ao ponto de que nós não temos hoje, por exemplo, um fiscal para cada partido, né? Nós temos um número irrisório, e sendo que as prestações de contas envolvem aí milhões de reais todos os anos, então são muitos gastos, como o deputado colocou, compra de helicóptero, compra de casa e promoção de festas e muitas outras coisas que fogem daquilo que é a finalidade do uso e do gasto do fundo partidário. Então, é óbvio que eu sou a favor de aumentar a transparência, aumentar a fiscalização por parte desse acompanhamento dos gastos com o fundo partidário,
mas, ao mesmo tempo, nós temos que preservar os partidos que têm uma ideologia, que têm um programa, que têm uma história. Simplesmente isso não pode ser rasgado, né, num texto que venha a prejudicar esses partidos que hoje têm uma pequena representação, mas que podem, com a cláusula de desempenho, vir a assumir e a desaparecer. Então, nós entendemos que o texto que saiu da comissão já foi um avanço, mas nós temos que acompanhar porque isso ainda pode ser modificado no plenário, pode ser feito alterações no plenário da Câmara e que podem vir a prejudicar aí os pequenos partidos também. Deputado Rocha, o senhor vem de um partido com larga experiência administrativa, presidência da República, diversos governos, prefeituras. Como é que o senhor vê essa questão do nosso presidencialismo de coalizão que se reproduz em todos os níveis de governo? Quer dizer, um administrador ter que negociar com múltiplos partidos. Veja, a Constituição Federal, é possível? A Constituição Federal ela consagrou o pluripartidarismo, né? Mas eu acho que nós temos que ter limites, temos que ter regras. E eu acho que a cláusula de barreira ela vem bem nesse sentido. Não dá para se administrar um Estado, não dá para se administrar a União ou mesmo um município acomodando todos os atores, né, do processo eleitoral. Você tem aí coligações com 10, 12, 15 partidos, até mais. Né, e normalmente quando se ganha uma eleição para um cargo executivo, a tendência é que se acomode todos esses partidos na base, né, que se contemple esses partidos. E isso inviabiliza a gestão. Acho que nós temos que caminhar para um modelo mais enxuto. Hoje, e aí o exemplo do que nós vimos aí ainda no governo Lula, quando estourou o esquema do mensalão. Para poder ter maioria, o governo tem que usar de artifícios, e aí o mensalão foi um exemplo disso, né, que custaram muito caro ao país. O que nós vivemos hoje ainda é fruto daquilo que iniciou lá no mensalão, né, a sistematização da corrupção. Então, acho que nós temos que evoluir para um processo mais enxuto, onde o gestor ele possa priorizar o interesse público e não o interesse de legendas. E eu acho que caminhamos para isso. Agora, entendo também que nós começamos, infelizmente, esse debate no apagar das luzes, de forma extemporânea. Acho que isso era para ter sido feito lá atrás. E mais que isso, era para ter envolvido a sociedade. Quem é que vai pagar essa conta? Não se muda um processo de escolha de rumos de um país sem a participação da sociedade. Então, para mim, esse processo todo ele peca por conta da celeridade exagerada e por conta da extemporaneidade. Nós temos que envolver a sociedade. O principal interessado nesse processo não deve ser os partidos políticos, e sim o eleitor. Né? E eu acho que isso, nesse ponto, o processo peca. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Rocha, do PSDB do Acre, e Diego Garcia, do PHS do Paraná. Eu vou voltar com o deputado Rocha, porque eu queria perguntar o seguinte: uma constituinte resolveria isso, deputado? Eu sempre ouvi dizer que deputado não dá tiro no próprio pé. Então, que um Congresso teria muita dificuldade em aprovar uma reforma política que vá atingir as próximas eleições, porque pode atingir a sua reeleição. Uma constituinte exclusiva resolveria isso? Eu acredito que sim. Eu acho que nós temos aí muita coisa para se rever numa constituinte exclusiva, e entre elas essa questão eleitoral. Ver o modelo, qual o modelo que se adequa ao Brasil, ver o que nós podemos fazer nós estávamos falando agora há pouco, para reformar o Estado. O Estado brasileiro é um Estado pesado. O contribuinte brasileiro, ele arca, você estava lhe dando dados, mas só o Supremo Tribunal Federal, só a sede do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, custa 5 milhões por dia. Né? Nós precisamos de uma justiça eleitoral, nós precisamos de uma justiça militar, uma justiça do trabalho, né? Nós precisamos de 40 ministérios. Nós precisamos... Mas é uma constituinte um pouco maior. Não, eu acho uma constituinte para se fazer uma reforma do Estado. E aí se inclui essa questão política, essa questão eleitoral. Deputado Diego Garcia, o senhor acha que uma constituinte poderia realizar uma reforma política que resolvesse todas essas questões? Eu acho que sim, porque daí tira um pouco dessa questão de não votar algo que poderá prejudicar quem hoje está aqui. Né? Você acaba com isso. Ao mesmo tempo, eu também concordo com o deputado Hildo que essa reforma que está em discussão,
o principal problema dela é de não estar sendo discutida e debatida com a sociedade. É de querer votar em 1 mês, 2 meses, uma reforma sem esse amplo debate. A proposta que a deputada Sherida é relatora, e não desmerecendo o trabalho que ela fez na comissão, um exemplo, teve 2 audiências públicas apenas, com mais de 20 requerimentos aprovados para fazer esse debate, essa discussão. Aconteceu 2 audiências e já votou o texto e votou o parecer. Então, isso fragiliza a discussão depois no plenário, é óbvio, né? Isso enfraquece, empobrece essa discussão. Então, fazer esse amplo debate, permitir a participação da sociedade, ver as particularidades de cada estado. O meu estado, por exemplo, são 30 deputados federais, o estado do deputado Eudo, 8 deputados federais. Não tem como tratar a questão do estado do Paraná da mesma forma que o estado do Acre e outros estados que acabam elegendo um número menor de parlamentares. Então tem que ser feita essa discussão e isso não está acontecendo. Temos que ouvir nossas assembleias legislativas também, porque nós também estamos propondo mudanças para elas. Temos que ouvir o executivo na esfera municipal, na esfera estadual. E a gente não pode esquecer que a gente já votou uma reforma lá atrás, né, em 2015, nessa legislatura. Talvez, se não tivéssemos votado lá atrás e tivéssemos esticado esse debate, ampliado esse debate, poderíamos ter já votado um outro texto muito melhor para a nossa democracia, para o nosso país, e não estaria esse momento, esse cenário de tantos conflitos no plenário da Câmara, em que estamos tentando votar uma PEC há mais de 3 semanas e não conseguimos. Pois é, deputado, uma das questões que foi colocada naquele momento é uma mudança do nosso sistema proporcional de eleição para deputados e vereadores para o sistema majoritário, né? Seria o distritão, que seriam eleitos os deputados mais votados em cada estado. Deputado Rocha, como é que o senhor vê essa proposta do distritão? Veja, nós temos aí mais uma jabuticaba brasileira. O nosso coeficiente, o sistema de coeficiente brasileiro, ele é único. Ele permite com que, por exemplo, em na eleição de São Paulo, 2008, se eu não me engano, o candidato a deputado federal, o Enéas Carneiro, tirou 1.500.000 votos, elegeu, trouxe para a Câmara Federal um deputado com 200 votos, um com 300 votos, um com 400 votos, um com 500 votos e um com 18.000 votos. Né? Então, isso são distorções que têm que ser corrigidas. Ainda entendo que nós podemos conviver com o sistema proporcional, mas o PSDB, e eu defendo também, o distritão como uma transição, para se buscar um mecanismo de equilíbrio entre as diversas forças, as diversas correntes. Eu acho que o distritão ele não é o melhor mecanismo, não é o melhor sistema, mas nós também não podemos ficar do jeito que está. Hoje é evidente que o sistema, a forma como ele está colocada, como ele está posta, ele permite essas distorções. E nós teremos que ter um debate mais aprofundado, ainda em cima do que o colega falou. Nós carecemos até mesmo da legitimidade da sociedade por não participar desse debate. Então, acho que o distritão, como um instrumento de transição, seria importante para nós passarmos para um momento com, por exemplo, distrital misto, que é o que nós defendemos, né, onde nós teremos uma parte dos parlamentares eleitos na forma majoritária e outra parte eleito dentro do seu distrito. Acho que seria esse o mais adequado a um país das dimensões do Brasil. Deputado Diego, como é que o senhor vê essa questão do distritão? É melhor eleger os mais votados? É melhor o sistema proporcional? Olha, apenas 4 países do mundo têm esse sistema hoje. Isso em mais de 200... Esse sistema distritão? Esse sistema do distritão em mais de 200 países. Então, o país mais relevante é o Afeganistão. Depois tem as Ilhas Pitcairn, com 50.000 habitantes. Eu concordo com o deputado quando ele diz que, né, esse não é o melhor sistema para o nosso país, em hipótese alguma, porque isso faz com que esse sistema é um sistema muito personalista.
Então, ele fragiliza a questão partidária, ele fragiliza a questão das ideias partidárias, do programa partidário. Então, você elege os mais votados, que na prática é um sistema mais simples para a sociedade também compreender e entender, mas eu entendo que no próprio sistema proporcional a gente poderia propor mudanças onde um candidato ele não vai ser eleito, como já aconteceu, com 300 votos, com 400 votos, e daí fazendo com que a sociedade se revolte, porque ao eleger um candidato, acabou elegendo um outro candidato sem representatividade nenhuma. Então, acho que no próprio sistema proporcional a gente poderia propor alterações para corrigir esse efeito que acontece por conta dos candidatos que explodem de voto e acabam levando 5, 6, 7 deputados junto consigo e com muito poucos votos. Então, fragilizando o sistema proporcional. Eu entendo que seria possível corrigir o sistema, mas a aprovação do Distritão ela é muito prejudicial para o nosso país nesse momento. Eu acho que podemos correr um risco de, na próxima legislatura, ao invés de termos hoje 28 partidos, termos muito mais do que 28 partidos aqui representados na Câmara dos Deputados, por exemplo. Para encerrar a questão, os senhores ambos criticaram a questão dos partidos receberem dinheiro para se sustentar. Eu gostaria de saber como é que se resolve a questão, já que do financiamento eleitoral. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional o financiamento empresarial. Isso colocaria a necessidade de um financiamento público. Como resolver essa questão, deputado Rocha? Acho que para dar legitimidade a esse financiamento, eu concordo que tem que ter recurso para uma eleição. Agora, a forma como foi posta, e veja, acho que o deputado Diego falou uma palavra que é importante, é transparência. A proposta que tinha era se arrecadar 0,5% da receita corrente líquida, algo em torno de 3,6 bilhões, para investir nas campanhas eleitorais. Mas esse dinheiro é para a mão de quem? Para a mão de lideranças partidárias, boa parte dessas envolvidas em esquemas de corrupção. Então, acho que nós temos que ter um debate franco com a sociedade, explicando que é necessário se ter um financiamento para as campanhas, se não é privado, tem que ser público, mas mais que isso, tem que ser adequado à nossa realidade. Não se pode ir com transparência, não se pode tirar 3,6 bilhões de receitas da União, não é mais essa a proposta, graças a Deus, mas no momento em que o Brasil corta recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, algo que seja condizente com a realidade que nós vivemos hoje. E mais que isso, sempre com a participação da sociedade, com a participação de quem vai pagar essa conta. Eu acho que o grande erro desse debate é não envolver a sociedade. E aí, por isso, muitas vezes, a própria imprensa distorce. Porque a imprensa é contra o financiamento privado, é contra o financiamento público, é contra o financiamento individual, e sobra o quê? Acho que nós temos que trazer a sociedade para esse debate, e aí, por isso, a pressa, a forma assodada de votar, talvez seja o grande pecado desse nosso sistema. E mais uma coisa, se nós não fizermos alguma alteração, quem vai fazer é o Judiciário, como sempre fez, o Judiciário que vai fazer as alterações. Deputado Diego Garcia, como é que a gente financia as eleições? Olha, todo partido ele tem gastos, existem despesas e nós não temos como ignorar isso. É óbvio que o acompanhamento do próprio fundo partidário que já existe, essa transparência ela é muito pequena ainda. Então, faz com que, constantemente, isso se transforme em notícias nos telejornais de escândalos envolvendo o desvio do dinheiro público por meio aí do fundo partidário. Mas o próprio fundo partidário já é muito dinheiro. Os partidos, todos os partidos recebem muito dinheiro ao longo do ano. Então, e a administração, ela tem que ser uma administração enxuta. Cabe aos partidos zelar para que consiga manter gastos pequenos, justamente para poder ajudar no financiamento das próprias campanhas. E criar um novo fundo de financiamento da democracia é prejudicial. Por mais que tenha se extinguido aí o 0,5% da proposta original, mas ainda está no texto a criação do fundo e o pior,
que agora quem decidirá isso é a Comissão Mista de Orçamento, ou seja, um número enxuto de parlamentares que vai fazer esse debate, essa discussão, podendo o fundo ainda ser maior do que os 3 bilhões e 600 milhões, o que seria péssimo. E nós sabemos que quando o texto sai da Comissão Mista de Orçamento, a prática na casa é de votação simbólica. Então, não há discussão, não há debate. E o outro detalhe importante é que esse fundo ele não está na previsão do teto dos gastos. Então, é um fundo que tende a continuar crescendo nos próximos anos, nas próximas eleições, e isso seria muito prejudicial para o nosso país no momento de crise, no momento em que falta recurso para tudo, no momento em que, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal em muitos estados sequer está saindo das suas bases, das suas sedes, para fazer o monitoramento nas estradas, porque não tem recursos para o combustível dos veículos. Então, criar um fundo de financiamento da democracia nesse momento de crise que estamos vivendo é péssimo, nós somos contra e é inadmissível que isso seja realizado e feito nessa proposta de reforma agora. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.